Mas, Pimentel, imagina, assim, agora a gente estamos na sexta-feira da semana que rolou toda essa operação. Se você fosse o ditador do Rio de Janeiro, ou talvez a gente precise subir mais um nisso, se fosse o ditador do Brasil, o que tu mandaria fazer agora agora que já houve operação, agora que já morreram vários, assim, centenas de bandidos, centenas não, mas cento e tantos bandidos. O que tem que fazer lá agora? E o que não pode, o que tava errado que precisa arrumar? Por exemplo, tem que mandar o Maitor lá pra casa do caralho. Mandar o Maitor pra Mossoró, com certeza, pro Presidente Federal. O Maitor e tantos outros que estão no Rio de Janeiro, tá? O Cláudio Castro já tinha pedido tá? 10 vagas em presídios federais. Mais emergencial hoje, nós temos no Rio de Janeiro uma brigada de elite do Exército, brigada de infantaria paraquedista, mais ou menos 3.500 homens. Ocupar o Complexo do Alemão para hoje. E pode isso, do ponto de vista... Isso assim, é que eu falei que se você fosse o ditador, né? Eu sou o ditador, pô. Do ditador pode. Mas do jeito que tá hoje, existe alguma lei que impede isso? Hoje o Exército Brasileiro está mobilizado na COP, em Belém, com 5.000 homens, que é uma GLO. O governador do Pará, hoje, está aceitando lá no Pará, em função da COP, 5.000 homens das Forças Armadas realizando policiamento, patrulhamento ostensivo. GLO garantia da lei da ordem. Mas, e eu já te contei uma história real, legal, positiva. Em 2010, quando o Exército Brasileiro ocupou o Complexo do Alemão, com a 9ª Brigada de Infantaria, o comandante do batalhão Sampaio, Regimento Sampaio, Coronel Montenegro, ele ficou lá 19 meses. Ele ficou lá 19 meses com 0 homicídios. Então, funcionou. Não teve DOCA, não teve Marcinho VP, não teve assassinato na rua, não teve mulher sendo esquartejada pelo Comando Vermelho, não tinha barricada, mas também não tinha baile funk, porque o Exército Brasileiro proibia. Então, se a gente considerar que a preservação das vidas humanas é a coisa mais importante a ser perseguida, a ocupação do Exército Brasileiro no Alemão foi um sucesso total. Mas o Exército Brasileiro não podia revistar casas, porque é o Estado Democrático de Direito, você só pode entrar numa casa com autorização judicial. Se o Exército Brasileiro não vasculhar as casas, a gente não localiza os fuzis. Se não localizar os fuzis, o Comando Vermelho vai voltar, vai esperar o tempo que for. Vai se reorganizar e vai atacar os policiais, como foi exatamente o que aconteceu. Eu estava na Globo nessa época, eu era comentarista de segurança pública. E eu via o dilema do Coronel Montenegro. Ele sabia as casas onde os fuzis estavam, porque ele já usava drones para acompanhar os bandidos andando, mas ele não tinha nenhuma autorização judicial para ir lá pegar o fuzil. Não tinha. E toda vez que ele tentava, junto a um juiz, o juiz dizia, cara, mas eu não posso dar mandado de busca e apreensão coletivo. Tá bom, então tá tudo certo. Então vai ficar ali. Quando eu for embora vai voltar. Vai, tá tudo certo. É isso que a esquerda quer, é isso que o jornalismo quer, é isso que o juiz quer, é isso que a sociedade quer. Então tá tudo certo, pô. Eu não vou invadir uma casa sem autorização judicial. Então, combinamos? A gente quer o Brasil uma merda, é isso mesmo, tá tudo certo, né? Tudo certo, meu irmão. Né? Eu acho que o Exército Brasileiro deveria dispor de autorização em situações excepcionais para revistar casas. Né? Ué, senão não funciona. Senão o morador vai ser refém do Comando Vermelho. Hoje, um artigo do René Silva, voz da comunidade, ele falou, pô, essa operação já aconteceu há 15 anos. 15 anos atrás, já tivemos essa operação. Né? E nada mudou, porra. Porque um dos principais motivos dá pra dizer que o Estado não ocupou a favela. Sim. Então, entra lá, nesse caso de terça-feira, o Estado, as polícias entram lá, qual a palavra que usa? Neutralizam vários bandidos e... Enfraquece a facção, Enfraquece a facção. Prendem bandidos, apreendem armas e matam alguns devido às circunstâncias necessárias. E aí, pega a arma, pega tudo isso daí, mas daqui provavelmente se a gente subir lá agora, lá já não tem... Não. Porra nenhuma. 2 horas depois da operação, 2 horas já tinha fuzil. Tem imagem disso aí. 2 horas depois que o BOPE retraiu, já tinha bandido de fuzil. Já tinha bandido obrigando o morador a carregar corpo. Já tinha bandido obrigando o morador a recortar a farda. Teve isso, né, cara? Então, cara, a ditadura do Comando Vermelho retornou ao ambiente
algumas horas depois. Eu não posso dar nome de colegas aqui, mas muitos colegas da polícia estavam revoltados, eles queriam ficar. Porra, Pimentel, até em respeito aos colegas que morreram. Uhum. A gente tem que ficar aqui, porra. A gente tem que permanecer, porque tem mais fuzil para ser apreendido, certamente tem mais lideranças a serem presas, né? E retrair nesse momento é dizer para o morador, olha, daqui a 6 meses estamos de volta aí. E aí, meu amigo? E aí ninguém aguenta realmente isso. Então, se eu fosse o ditador que você falou hoje, eu mandava ocupar o Complexo do Alemão, mandava afastar o Lewandowski também, com certeza, porque eu acho que eu acho que ele não conhece as realidades do Brasil, não do Rio de Janeiro, não, ele não conhece as realidades do Brasil. Ele por exemplo, ele não fala nas suas coletivas sobre a questão das barricadas, né? Ele não fala em suas coletivas sobre uma tragédia humanitária no Brasil hoje, que são moradores expulsos de suas casas em Fortaleza, em Maranguape, em Eunápolis, em Salvador, né? Ele não fala. Esse é o maior problema de segurança pública do Brasil. E ele não fala. Ou porque ele não conhece, ou porque ele tem vergonha de enfraquecer os governadores do seu partido. Mas ele não fala. Então, pode ser essas duas possibilidades, né? Assim como ele não fala que a polícia militar da Bahia, do Jerônimo, é a que mais mata do Brasil. Assim como a Benedita da Silva não fala também. A Benedita da Silva e alguns deputados da esquerda pediram a prisão do Cláudio Castro em função da letalidade policial, né? Mas eles esquecem de olhar os números para perceber que a polícia que mais mata é a do Jerônimo. Mas ninguém vai prender. E eu também não quero que prenda o Jerônimo, não, viu? Entendo, Porque eu acho, sinceramente, não conheço o Jerônimo pessoalmente, mas conheço muitos coronéis e delegados da Bahia. Eu acho, sinceramente, que a Bahia está no caminho certo. A polícia lá está prendendo muito, né? O que acontece lá? Tá matando. Cara, os bandidos do Sudeste estão olhando para a Bahia como uma oportunidade de domínio territorial e tráfico de drogas? O que está acontecendo? Eu não sei se eu te contei, Igor. Gestão Jacques Wagner, gestão Rui Costa. Cada um foi eleito 2 vezes. Esses 2 governadores, que eu não conheço nem o Rui Costa pessoalmente, tampouco o Jacques Wagner, eles conseguiram algo muito legal na questão social. A Bahia reduziu o número de desempregados em 680 mil pessoas. Foram 680 mil empregos de carteira assinada que foram criados, né? A Bahia teve uma melhoria no IDH, era o IDH baixo 0,661, que foi para 0,775, que é IDH alto. IDH são indicadores de saúde, de longevidade, né? De educação, né? E também de renda. Então a Bahia melhorou no social. Isso é inegável. 1.100.000 baianos saíram da linha da miséria. Ao mesmo tempo, nós dobramos o número de homicídios. A Bahia ficou 2 vezes mais violenta, tá? Então, aquele colega da esquerda que diz que o problema da violência é a desigualdade social, os números da Bahia não provam isso. Nós melhoramos os indicadores sociais em 12 anos e a Bahia ficou 2 vezes mais violenta. Perfeito? É triste falar isso, porque isso gera uma confusão mental no esquerdopata. O esquerdopata fica, ué, mas não é? Então por causa da facção. Sim, a facção foi para lá. Disputas territoriais, é o estado da federação que mais possui facções. A polícia da Bahia, cara, é muito boa. Os caras colocam barricada, eles vão lá e tiram a barricada 2 dias depois. Eles estão persistindo, cara. Eles não querem perder a guerra, eles não querem que Salvador vire o Rio de Janeiro. É fato. Não conheço o comandante-geral da Bahia pessoalmente, mas todo mundo fala bem. O secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, todo mundo fala bem do caramba do cara. Tem que trazer ele aqui também. Mas, cara, vamos lá. Os números estão assim, ó. É o estado mais violento da federação, né? Em números absolutos e relativos. É a polícia que mais mata no Brasil, em números relativos, mas também foi em absolutos ano passado. Mas o Jerônimo conseguiu algo que o Rui Costa não conseguiu e que o Jacques Wagner não conseguiu. O Jerônimo conseguiu reduzir a violência nos últimos 24 meses. Ele conseguiu uma redução de homicídios. Mas é lógico que essa redução é provocada pela energia da Polícia Militar e da Polícia Civil. A polícia lá tá matando pra cacete, né? Eu pego alguns casos da Bahia que são simbólicos. No Carnaval, a Polícia Militar da Bahia matou 12 bandidos em operação em uma noite. E um oficial da PM da Bahia me ligou, Pimentel, esses bandidos que foram mortos pela polícia em confronto, 6 ou 7 tinham sido soltos de
numa saidinha de Natal meses antes, né? Uhum. Daqui a pouco o Jerônimo vai perceber, camarada, com essas leis aí, nada feito. Daqui a pouco o Eumano do Ceará vai perceber, com essas leis aí, nada feito. E vai chegar pro Lewandowski e dizer, Lewandowski, esse papo teu todo aí que você tá mandando de desencarceramento, né? De PEC da segurança pública, me perdoa. Não vai rolar. Deixa que a minha polícia sabe o que está fazendo. O que eu preciso aqui, efetivamente, são leis que garantam que esses bandidos permaneçam na cadeia. E você viu o esforço do PT para não deixar o projeto do Derrite de acabar com a saidinha e à frente. O PT se esforçou, hein? O PT se mobilizou para que o projeto do Derrite para acabar com a saidinha não fosse à frente. Lembra disso? Lembro. Então como é que a gente vai acreditar numa política de segurança pública de um cara que acha que a ideia do Derrite não é a ideia urgente necessária para o Brasil, né? Verdade. É um momento assim de um pouco de confusão para quem não tá lá no Rio de Janeiro, porque é bem claro, de fato, assim, eu acredito que é bem claro pro cara que tá no Rio de Janeiro lá que essa operação ela acaba tendo, querendo, assim, não tô dizendo que é maneiro que morreu um monte de gente. Seria incrível se todos os caras que estavam mortos ali tivessem abaixado o fuzil e tivessem ido presos. A gente também sabe que provavelmente daqui a pouco eles estariam na rua de novo, né? Então, quando a gente fala em mexer com essa lei aí não dá, a gente está falando, na tua opinião, Pimentel, de uma constituinte nova? Estamos falando de umas emendas? O que a gente está falando? Do endurecimento no que já existe? Que bom que tu contou essa história, porque vamos lembrar desses que desceram da escada agora com fuzis, né? Esses 30 e tantos que estavam nessa casa. Eles não reagiram, os que estavam no segundo andar não tentaram matar policiais. Os que estavam no primeiro andar foram mortos, inclusive balearam um policial. Os do segundo andar, se tiver alguém primário ali, ainda que preso com fuzil, numa média aritmética simples, eles vão voltar para as ruas em 11 meses. Então, em 11 meses, eles vão estar de volta no Complexo do Alemão. Tá claro para você, tá entendido, né? Talvez não seja claro para os colegas da esquerda, mas para você tá claro.